Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar de Robinho? Sim, Robinho. Ele mesmo. Eu quero saber se algum time desse país vai ter coragem de contratar o Robinho. Agora que ele foi condenado pela justiça italiana em terceira instância, instância máxima, como se fosse aqui no Brasil pelo STF, tá? Não há mais recurso. Foi condenado por violência sexual a 9 anos de prisão pela justiça italiana. O que significa, na prática, que o Robinho não pode pôr mais os pés na Itália ou em outros países da Europa, porque se ele o fizer, será preso. Mas aqui, nesse verdadeiro reino da impunidade, Robinho, a princípio, não corre o menor risco de ser preso. Basta ele ficar quietinho no canto dele. Mas ele pode, inclusive, exercer a sua profissão de jogador de futebol, caso alguma equipe queira contratá-lo. Mas que equipe? Que clube gostaria de ter o Robinho em campo, com a sua camisa? Duas coisas são certas. Eu sei que vocês estão raciocinando junto comigo aí. Então vamos lá. Duas coisas são certas. Primeira, Robinho tem 37 anos de idade. Então ainda ele tem muita lenha para queimar no futebol. Basta dizer que tem jogador aí como o D'Alessandro do meu time lá do Inter, que voltou agora, que tem mais de 40 anos. O Robinho com certeza tem fôlego para jogar no mínimo mais 3 anos. No mínimo. A outra coisa certa é que ele jogaria em qualquer time brasileiro, inclusive da Série A. Porque todos os nossos times estão carentes. Os craques estão cada vez mais escassos. Até porque todo mundo vai para fora, né? Os craques que a gente tem vão jogar no exterior. Você, como torcedor, seja sincero. Você gostaria de ter o Robinho vestindo a camisa do seu time? Eu lembro que o Santos o tinha contratado em outubro de 2020, quando aí estourou essa bomba. Porque esse processo lá na Itália já vem rolando há muito tempo, mas ainda não estava ganhando assim muitos holofotes, né? Foi um crime que aconteceu em 2013, havia recursos, a defesa do jogador atuando, audiências intermináveis. A coisa foi, e aí estourou a bomba. Então, quando essa bomba estourou na mídia mundial, o Santos então desistiu por causa da pressão dos patrocinadores e de grande parte da torcida, que protestou. Então o contrato foi desfeito entre o Robinho e o Santos, o garoto da Vila. Faz mais de um ano, portanto, que o Robinho está desempregado, né? Um craque, mas também um condenado por estupro, violência contra a mulher. Robinho, assim, meus amigos, ao mesmo tempo, é herói e é vilão. Lembram do goleiro Bruno, que era do Flamengo? Ele cumpriu 9 anos atrás das grades. E depois que saiu, voltou a jogar em times amadores, onde vira e mexe acaba tirando fotos e dando autógrafos para torcedores. Muitos desses torcedores, inclusive crianças, que não fazem nem ideia do que aconteceu com ele, do passado dele. É justo comparar Bruno com Robinho? Os dois praticaram violência contra mulheres. Mas não dá para comparar um caso especificamente com o outro. As circunstâncias são outras, não há ponto de comparação, a não ser o fato de que os dois cometeram crimes contra mulheres e foram condenados. A diferença é que o goleiro Bruno ficou preso aqui atrás das grades. E o Robinho, mesmo condenado a 9 anos de prisão, se continuar aqui no Brasil, ele não será preso. Certa vez, eu lembro muito bem disso, um famoso político, na época, saiu com essa durante um debate. Apertaram ele a respeito do que ele acharia sobre violência contra as mulheres. E ele disse, estupra, mas não mata. Meu Deus, essa frase ficou colada na imagem desse político para sempre. É daquelas frases que demonstram o caráter
de quem diz algo tão absurdo e inaceitável. Mas eu não quero aqui falar de políticos, até porque a política brasileira já está manchada o suficiente. Vamos falar do Robinho. Será que algum time vai ser corajoso o bastante para dar emprego ao Robinho, que hoje vive dos rendimentos de sua fortuna? Fortuna essa que foi conquistada pelo seu futebol, pelo seu talento, nos vários times em que jogou. Outros jogadores bastante conhecidos e tão ricos ou mais do que o Robinho, e não só jogadores, também tiveram sua reputação arranhada por denúncias feitas por mulheres que supostamente teriam sido vítimas do machismo e da violência, do abuso. Mas esses personagens conseguiram escapar por pouco nos tribunais. E continuam aí atuando, uns jogando, outros treinando. Inclusive tem gente que cometeu esse tipo de... que se envolveu. Não vou dizer que cometeu, porque a justiça não provou, então não se pode dizer que cometeu. Mas se envolveu em polêmicas muitos anos atrás e que usam camisa com um santo estampado, né? Rezam o tempo todo e tal. Mas tudo bem. Eu não desejo mal a ninguém. Quero deixar bem claro isso aqui. Eu quero que todas as pessoas se deem bem, que todas as pessoas tenham o retorno daquilo que fizeram de bom e de mal na proporcionalidade exata, na medida certa. Aquela velha lei do retorno, né? Se você fizer alguma coisa boa, você vai colher coisas boas. Do contrário. Então, eu quero exigir justiça. Eu vou defender que a justiça seja feita e que seja cumprida. E o Robinho vai continuar livre e impune se quieto ficar aqui no Brasil. A única punição contra ele será a de ter encerrado a carreira dessa forma, só jogando futevôlei na praia. Eu quero saber o que você acha disso. Gostaria muito de saber a sua opinião a respeito desse polêmico assunto que manchou a imagem de um dos maiores talentos do futebol brasileiro, uma figura, inclusive, que sempre foi simpática diante das câmeras, um cara irreverente, mas essa história manchou toda a sua carreira, a sua imagem. O que você acha disso? Eu quero ver o seu comentário, por favor, me diga. Inscreva-se no canal e ative as notificações. E segue o jogo, né? Segue o jogo. Será que vai ficar por isso mesmo? O Robinho aqui numa boa, condenado na Itália a 9 anos de prisão por violência contra a mulher? Vamos fazer o seguinte, a minha pode ser calabresa, tá? Com bastante cebola e pimenta. Valeu? A gente se fala na próxima crônica.